Olá! Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre como os sons que escutamos diariamente se tornam música em nosso cérebro. Afinal, o que é um som? Como o som chega até o nosso cérebro? E o que acontece em nosso cérebro que torna possível termos experiências, emoções e memórias através da música? Essa e outras perguntas a seguir. Quando estamos na rua, escutamos diferentes sons: buzinas, carros e caminhões passando, pessoas falando, passarinhos cantando. E quando escutamos música, entendemos que aqueles sons produzidos pelos instrumentos e pelas vozes viram música. Mas como isso acontece? O som é um fenômeno físico que acontece quando uma fonte produz diferenças de pressão no ar, agitando as moléculas, propagando então uma onda que viaja pelo ar até chegar na nossa orelha. Quando essa vibração entra na nossa orelha externa, pelo pavilhão auricular, ela passa por um tubo, o meato auditivo, até chegar numa membrana, a membrana timpânica ou tímpano. Essa membrana é como a pele de um tambor, que vai vibrar e transmitir a onda sonora para dentro do nosso corpo. Essa transmissão acontece através dos menores ossos que temos dentro do nosso corpo, chamados martelo, bigorna e estribo. A função desses ossículos é amplificar a pressão das vibrações que chegam em nossa membrana timpânica. Na sequência, essas vibrações passam então por uma estrutura enrolada em forma de caracol que é preenchida por um líquido, a cóclea. Para facilitar a compreensão da anatomia da cóclea, ela está representada desenrolada aqui na parte inferior dessa figura. Dentro da cóclea, há uma membrana chamada membrana basilar, na qual estão as células sensoriais auditivas. Essas células são chamadas de células ciliadas. As vibrações mecânicas que chegam à cóclea, quando passam pela membrana basilar, fazem com que ela se movimente e, com isso, as células ciliadas disparem potenciais de ação, que são pulsos elétricos, que serão enviados através do nosso nervo auditivo. Esse fenômeno de transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia é chamado de transdução. É a mesma coisa que acontece nos microfones. Bom, então agora podemos nos perguntar como percebemos e damos sentidos a esses sons, aos quais nosso sistema auditivo periférico acabou de reagir. Cientistas em diversas disciplinas se debruçaram sobre essa pergunta. Especialmente nas disciplinas de fisiologia e psicofísica, houve avanços que permitiram descrever e explorar os caminhos que os impulsos elétricos percorrem depois de serem gerados e transmitidos pela cóclea às vias aferentes que levam informações até o córtex. Essas vias são axônios que transmitem a informação que antes era mecânica e agora é elétrica, fazendo algumas conexões pelo caminho. Antes de chegar ao córtex cerebral, as vias aferentes passam ainda por núcleos cocleares localizados no tronco encefálico. Algumas dessas estruturas já desempenham um papel importante na decodificação de propriedades acústicas básicas dos sons percebidos, sejam eles sons musicais ou não. Quando o sinal elétrico finalmente chega no córtex auditivo, localizado no lobo temporal bilateralmente, identificamos que há uma informação sonora complexa, ou seja, várias características dos sons percebidos já foram detectadas por outras estruturas da via auditiva. Então, por meio de circuitos associativos interconectados com diversas outras regiões do encéfalo, nós temos a capacidade de dar sentidos aos sons. A seguir, vamos falar como nosso sistema nervoso extrai informação de três propriedades básicas do som. Em primeiro lugar, como é que nosso sistema nervoso percebe sons de diferentes alturas? Ou seja, como é que conseguimos identificar sons graves e sons agudos a partir de informações acústicas que se relacionam às frequências desses sons? A decodificação das frequências presentes em um som já começa na cóclea, na própria membrana basilar, onde cada célula está sintonizada em uma determinada faixa de frequências. Ou seja, existem conjuntos de células específicas responsáveis pela transdução de faixas de frequência específicas. Quando desenrolamos a membrana basilar, podemos observar que em uma de suas pontas, a sua base, é mais estreita, grossa e rígida do que a outra ponta, o ápice da membrana.
que é mais larga, mais fina e mais flexível. São essas propriedades da estrutura da membrana basilar que determinam como ela responde às diferentes frequências do som. À medida que as vibrações entram na cóclea, uma onda mecânica viaja ao longo da membrana basilar. Sons de alta frequência causam deflexões próximas à base da membrana, que, por ser mais rígida e espessa, acaba dissipando rapidamente a energia da onda. Sons de baixa frequência geram ondas que conseguem se propagar por toda a extensão da membrana basilar até o seu ápice mais flexível. Essa organização da cóclea por faixas de frequências é chamada de tonotopia. A tonotopia pode ser observada não só na cóclea, mas também ao longo de toda a via auditiva central, até o córtex auditivo primário. A tonotopia é, portanto, uma organização espacial em que sons vizinhos, em termos de frequência, são representados em regiões topologicamente vizinhas ao longo de toda a via auditiva. E como é que nosso sistema nervoso percebe sons de diferentes intensidades? Ou seja, como é que conseguimos identificar sons fortes e fracos a partir de informações acústicas que se relacionam às amplitudes desses sons? A intensidade do som, que também descrevemos como volume, é codificada pela frequência de disparo de neurônios e pelo número de neurônios ativos durante a transdução realizada na membrana basilar, no interior da cóclea. Quanto maior a amplitude da vibração da membrana basilar, maior é a frequência de disparos de neurônios nas sinapses que levarão a informação através do nervo auditivo. Uma outra característica que extraímos do som é o seu timbre. Um piano soa bem diferente de uma bateria, e as vozes das pessoas são completamente diversas. Conseguimos reconhecer se é a Anitta ou o Michael Jackson cantando, se é uma guitarra ou uma flauta tocando. Mas como? Bom, cada som que escutamos na natureza, seja ele produzido por um instrumento musical ou não, possui uma maior ou menor complexidade da onda sonora. Em termos bem simplificados, as ondas dos sons que ouvimos no nosso dia a dia são constituídas por uma combinação de várias frequências em diferentes intensidades. São os chamados harmônicos ou parciais do som. Cada som tem uma combinação específica de harmônicos cujas intensidades variam ao longo do tempo. Esse conjunto de harmônicos, em diferentes proporções, constituem uma onda sonora complexa. Essa complexidade é determinada pelo material da fonte sonora, por suas dimensões e pelo modo como o som é produzido. Perceber o timbre de um som é fundamental para a sobrevivência da espécie. É o que nos permite diferenciar, por exemplo, o som de uma cachoeira de um som de um predador se aproximando. Mas e então, como os sons se tornam música no cérebro? Até aqui exploramos algumas características que são comuns a qualquer som, sejam eles musicais ou não. Então, o que há de especial com a música? Os sons musicais podem ser percebidos e analisados por suas propriedades distintas e as mais variadas combinações entre elas, como ritmos, harmonias, timbres, melodias e a presença ou ausência da voz cantada. Examinar as diversas reações do nosso encéfalo diante de um som musical é então um trabalho complexo. Estudos de neuroimagem têm demonstrado, por exemplo, que até mesmo diferentes aspectos da percepção musical de ritmos, como a métrica e o andamento, promovem a ativação de distintas regiões do córtex. É importante destacarmos que a percepção musical compreende também alguns aspectos psicológicos mais complexos. Por exemplo, estudos de neuroimagem têm demonstrado que a percepção do contexto tonal de uma música, assim como as expectativas em relação à harmonia, parecem estar envolvidos em uma rede neural localizada no córtex frontal. Outros exemplos de aspectos psicológicos complexos relacionados à percepção musical são a existência de memórias autobiográficas evocadas por música, a capacidade de imaginação musical e a capacidade de realizarmos julgamentos estéticos sobre o material musical. Esses processos parecem estar relacionados à ativação de diferentes redes neurais frontoparietais. Não podemos deixar de mencionar a importância da experiência musical na modulação do nosso humor. Respostas emocionais intensas durante a escuta musical estão relacionadas a alterações funcionais em áreas do sistema límbico,
como núcleo accumbens. O processamento de aspectos rítmicos da música está intrinsecamente associado aos circuitos de neurônios das vias do sistema motor. Sendo assim, quando percebemos a música, reações em feedback provocam também a ativação de regiões que nos preparam para o movimento. É por isso que a música mexe com o nosso corpo e pode facilmente nos colocar a dançar. Em síntese, através dos avanços no uso de técnicas de neuroimagem, a música tem se demonstrado um potente estímulo para o sistema nervoso central, estando envolvida não apenas com o córtex auditivo, mas também com uma vasta rede neural bilateral de áreas temporais, frontais, parietais, cerebelares e límbicas que governam a percepção auditiva, processos atencionais, de memória, controlam nossas emoções e humor, além de habilidades motoras. E por que a música é capaz de envolver nosso cérebro de forma tão abrangente? Afinal de contas, quais as origens do comportamento musical? Será que a capacidade de fazer música é um traço tão importante como a linguagem, que surgiu ao longo do processo evolutivo? Ou será que é um subproduto de nossos cérebros inteligentes? Um comportamento que se utiliza de capacidades que evoluíram para a comunicação de forma mais ampla? Existem muitas especulações em torno dessas questões, mas esse é um assunto para uma próxima conversa.